Pessoal, boa noite. Eu estou aqui com o Dr. Felipe, que é cirurgião plástico, amigo meu que atua em conjunto, tanto lá em Florianópolis, né, eu atuo na clínica dele com transplante capilar, e aqui no Instituto ele atua como cirurgião plástico, fazendo os casos que são inerentes à cirurgia plástica. Obrigado, Felipe, por estar aqui conosco. Eu escolhi 3 temas que são muito recorrentes de pacientes, que são os procedimentos que ele mais faz aqui no Instituto e que tem devidamente o porte habilitado para fazer, que são cirurgia de pálpebra, lifting cervical e lipo de papada, certo, Felipe? Boa. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho desses 3 pontos sobre blefaroplastia, blefaroplastia ou cirurgia de pálpebra. Quando que tem a indicação? Quando que a indicação é só superior? Quando a indicação é superior e inferior? E se tem alguma nuance assim entre fazer, se é excesso de pele, se é bolsa de gordura? Explica um pouquinho isso para o pessoal. Primeira coisa, Gabo, é um prazer enorme para mim estar batendo esse papo com vocês. Você sabe o apreço que eu tenho por você e a gratidão que eu tenho também. Eu que agradeço. Essa parceria, que ela seja formada, foi formada há talvez não tanto tempo, mas tenho certeza que é vitalícia. Com certeza. Com relação a esses procedimentos que se podem fazer em ambiente hospitalar, em ambiente ambulatorial, a primeira coisa que a gente tem que ter é segurança. A gente não faz nada que não tenha condições de fazer num ambiente ambulatorial, bem como quando existe cirurgia de porte maior, de médio, grande porte, a gente leva para dentro de um centro cirúrgico, dentro de um hospital de grande porte, por causa de segurança. Falando um pouco sobre pálpebra... Então essas 3 são cirurgias seguras para fazer em porte ambulatorial. Plenamente seguras, em ambiente preparado para isso, como a gente tem aqui, tem em Florianópolis, não tem problema nenhum a gente realizar. Falando um pouco sobre pálpebra, a primeira pergunta que as pessoas me fazem, fugindo um pouco daquilo que você me questionou, é qual a idade que se pode fazer cirurgia de pálpebra? Não existe uma idade determinada para se fazer cirurgia de pálpebra, mas dependendo do envelhecimento e acima de 40 anos, provavelmente as pessoas têm uma certa indicação de fazer esse tipo de procedimento. Existem situações que a pálpebra é puramente funcional, quando você perde campo visual, está na hora de fazer, então se olha no espelho e vê se a pelezinha do olho está debruçada em cima dos cílios, é bem provável que você tenha indicação de fazer da superior. Sim. A inferior é uma cirurgia que é mais indicada para que você rejuvenesça a parte óculo-palpebral de uma forma conjunta, porque em algumas situações você renovar a pálpebra superior e ficar com sobra de pele ou bolsas proeminentes de gordura no inferior, assim, não tem uma justificativa plausível, já que geralmente falando em custo é muito semelhante, recuperação também é muito semelhante. Outra coisa que eu gosto de ratificar é que todo mundo tem medo de operar daqui para cima. Pra gente é um prato cheio. Cirurgias que são relativamente rápidas, praticamente indolores de recuperação. O processo de cicatrização do pescoço para cima é melhor que nas outras regiões do corpo geralmente. Então pra gente, quando o paciente chega para fazer pálpebra, nariz, papada, lift, é um prato cheio e a gente começa a salivar já. Outra coisa que eu gosto de ratificar é que todo mundo pergunta assim: quanto tempo eu vou poder fazer a pálpebra hoje? Quanto tempo eu vou demorar para recuperar disso? Geralmente eu brinco com o paciente que você vai virar um monstrinho no dia da cirurgia, um monstrão no dia seguinte da cirurgia, no terceiro dia você já está um monstrinho e a gente retira pontos de 3 a 5 dias. Então o processo de cicatrização e de recuperação da pálpebra é extremamente rápido. Claro que a gente está falando de uma maneira global, tem gente que vai ficar um pouco mais inchada, tem gente que vai ficar um pouco mais roxinha. Então, assim, o global é mais ou menos isso. E mais ou menos com 7 a 10 dias volta a fazer praticamente tudo aquilo que fazia antes. Certo. Bom, você falou que é um procedimento indolor, né? Assim, anestesia local, não tem nada pela veia, tudo local, anestesia. Local. Quando a gente faz no ambiente hospitalar, a gente ceda de maneira endovenosa, porque a gente tem monitorização para fazer isso tudo. Então, pensando em segurança e conforto de paciente, já que está dentro de um hospital, bota um anestesista para fazer. Quando a gente faz o procedimento de forma ambulatorial, a gente dá um sedativo via oral, que na maioria das vezes é a mesma coisa que se usaria dentro do ambiente hospitalar, só que é via oral, espera um tempo determinado para que isso faça efeito e se procede à anestesia local após o paciente estar dormindo. Tem gente que sente um pouquinho mais de dor, tem gente que não sente dor, mas o bom desses medicamentos é que eles geram, como você bem sabe, uma amnésia transitória, uma amnésia lacunar.
Então, por mais que o paciente sinta um pouquinho o desconforto da anestesia, ele não tem uma lembrança ruim daquilo. Certo. A pálpebra de baixo, você quer comentar um pouquinho sobre cirurgia, preenchimento? Porque eu tenho muita procura de preenchimento de pálpebra. Eu não é uma política minha sair preenchendo a torta direito, porque eu sou um pouco mais conservador nesse ponto, não é nenhuma crítica que me faz. Sim. É minha política, minha técnica. Eu prefiro preencher malar, porque a maioria das vezes quando preenche malar traz um ganho de colágeno na pálpebra inferior. E eu tenho uma facilidade que eu faço muito peeling de pálpebra. Então assim, a pálpebra superior, obviamente, para ter uma melhora de uma retração, por exemplo, eu uso fenol, IATA, né, que é um protocolo que a gente montou específico para isso. A superior só se pergunta no inicial mesmo, mas a maioria das vezes é cirúrgico. Mesmo que se chega aqui também não vou fazer peeling se não tem indicação, né? Não vou enganar ninguém, claro, vai para cirurgia. Jamais. A inferior eu já tenho uma boa experiência de boa recuperação, revitalização com peeling, com um peeling mais médio, que é uma pele muito fina, mas usando o fenol para uma boa retração. Atrapalha uma cirurgia depois, tipo, na minha opinião, não é uma coisa ou outra. Você pode tentar um peeling primeiro numa pálpebra de baixo, se você achar que ainda precisa de mais, depois futuramente vai lá e opera. Qual que é a tua opinião sobre isso? Pode ficar à vontade, pode ir contra, não tem problema nenhum. Aqui é papo reto. Não é contra, não. Eu vou ao encontro do que você falou e não de encontro, ou vou de encontro ao que você falou e não ao encontro. A primeira coisa é assim, existem indicações precisas para um preenchimento, para um peeling e para um caso cirúrgico. Existem os casos borderline que aí te permitem, né, correr o risco não, mas você indicar primeiro um procedimento, se isso fica bom, resolver o problema. Se não ficar 100%, você parte para um procedimento mais invasivo. Mas assim, os preenchimentos, na minha humilde opinião, eles funcionam para pacientes que não têm um grau importante de flacidez. Senão, quanto mais flacidez você tiver, maior volume de preenchedor você vai ter que colocar. E é nessa que a gente está vendo tantas pessoas desfiguradas por causa de preenchedor. Para você esticar uma pele que tem um componente de flacidez significativo, você vai ter que botar um volume enorme e você vai, em algumas situações, transformar o paciente num fofão. Quando existe um grau de flacidez significativo, tudo bem que o peeling melhora muito a textura de pele, retração de pele, mas ele não tira a pele. Então existe excesso. Né? Exato. Então existem situações que não tem como fugir. Você vai ter que partir para um procedimento cirúrgico para que você remova aquele excesso de pele, adeque as bolsas de gordura da parte inferior e você tem um melhor resultado. Então a cirurgia vai ser a primeira coisa a se fazer e depois existem tratamentos coadjuvantes para que você potencialize o efeito benéfico de uma cirurgia. Então às vezes o paciente chega, o que eu faço? Cirurgia ou preenchedor? Ou um ou outro? Às vezes não é só ou um ou outro. Às vezes você tem que lançar mão de um conjunto de procedimentos para que você atinja um resultado melhor para aquele determinado paciente. Quando o paciente vem falar de pálpebra, tá? Preenchimento de pálpebra, fala, olha, primeiro você está com uma marca de uma hipercromia eventualmente, que pode até ser uma alcronose, uma hiperpigmentação, porque o sangue passa mais lento, acaba depositando ferro, que é aquela pálpebra mais amarronzada, né? Sim. Então você olha, não adianta preencher uma pele que está desvitalizada. Vai continuar sendo uma pele desvitalizada, só que agora deformada, né, para o olho de baixo. Então, eu vou para a escola sempre fazer o peeling antes. Aí depois vai lá e preenche, mas a maioria das vezes, como eu uso ácido e fenol, acaba retraindo e dá um resultado estético legal. E os casos que eu acho que não são de peeling, aí eu já vou direto para a cirurgia, que é o que eu te encaminho. Então, assim, eu acho que o preenchimento de pálpebra tem que tomar um pouco de cuidado, porque de pálpebra inferior, aqui em cima não tem nem discussão. Porque eu acabo pegando muitos casos que não ficam bons, assim, faz em outro profissional e vem para corrigir, e a única correção que tem é você tacar em cima para acabar com a correção. Nessa situação, cara, o que eu gosto de recomendar é o seguinte: a primeira coisa, se você está planejando fazer um procedimento para melhorar a sua aparência, eu recomendo que às vezes você guarde um pouquinho mais de grana para que você lance mão daquilo, tudo que é possível para se fazer para que melhore. Nesse quesito, entra a parte multidisciplinar, eu não tenho conhecimento técnico abrangente o suficiente para causar bons resultados com o peeling do paciente. Eu não sei, eu não tenho nem vontade de fazer, entende? É por isso que essa atuação em conjunto causa tanto benefício para um paciente. O que eu gosto de dizer assim,
tem que saber até onde vai o limite de cada um, né? Não do profissional, porque isso é bem esclarecido, né? Claro. Não vou sair fazendo uma cirurgia de face, então eu não sou especialista nisso. Mas tem que saber também, eu como dermato, eu vou até um ponto com o peeling, e quando eu vejo que o peeling não vai dar resultado, não vai dar nenhum benefício, não vai para casa de peeling, vou direto para a cirurgia. Se a questão é o dinheiro, eu não vou, inclusive, pegar o dinheiro seu, junta mais um pouco e vai para a cirurgia. Até por isso que a gente tem esse bate-bola no Instituto. Então eu acho que pálpebra, assim, eu brinco que é falando até muito em harmonização mesmo, muitas vezes o paciente vem e diz, olha, é o seguinte, harmonização, vamos primeiro corrigir o que está precisando. Por isso a gente fala do transplante capilar, terapia capilar, peeling, pálpebra. Cara, pálpebra é cirurgia, não tem erro. Porque ninguém vai tirar a pele, jato de plasma, cara, tudo tem seu limite, mas a maioria das vezes quando eu pego aqui, é cirúrgico, principalmente a superior. E eu falo, cara, vai pra cirurgia, gasta o dinheiro assim, mas gasta bem, gasta. Não sei. Não vai ficar quicando daqui e dali, gastando pouco daqui, quer dizer, você juntou um monte de pouquinho que dá a sua cirurgia e não resolveu o teu problema. Exato. E ainda correndo o risco de deixar marca. Porque, por exemplo, você vai fazer uma eletrocauterização, não queira ou não, pode gerar uma hipercromia. Tudo depende do profissional que vai fazer, óbvio, mas eu prefiro mandar para plástica quando é assim. Eu prefiro mandar para dermato também quando precisa. E quando o paciente diz, eu não tenho recurso para fazer tudo, você tem que indicar para o cara o melhor procedimento para aquele momento. E o custo-benefício para ele. Exatamente. Sempre botar na balança aquilo que é melhor, aquilo que vai resolver mais o problema dele. E não uma coisa para você, vou fazer um preenchimento que vai durar um ano, poxa, chegou lá no final, o preenchimento custou metade do valor de uma cirurgia. E aí você vai ter que indicar o procedimento cirúrgico para um cara que não se preveniu, que não tem o recurso para aquilo. Exato, acho que a gente tem que fechar o assunto, assim, a pálpebra ela tem uma indicação precisa, na minha opinião. A pálpebra superior, assim, olha, não tem condição, é cirúrgico. Marcação, assim, leviana, porque o pessoal que assiste gosta de ter. A pálpebra está encostando no cílio, cara, é mais do que indicação de cirurgia. Menos que isso eu já indico também. Sim. Mas, então, superior, trabalhar com peeling, mesmo com peeling de final, só se for uma flacidez bem inicial. E eu falo, dá bom resultado. Muito. Mas, vamos falar assim, 70% dos casos ou mais, quando vem para mim, eu indico para cirurgia. Porque não vou dar o resultado do fenol que ele precisa, né? Nem o que ele espera, que é o que ele precisa. A de baixo já tem uma indicação mais pontual, porque daí, como eu faço, tem que pensar, se tem excesso de pele. Se a flacidez, se é uma flacidez sem aquele excesso de pele exuberante, o peeling de fenol, na minha opinião, vai bem, assim, que é o que a gente faz. Mas, a professora falou, se ele tiver a indicação do superior, já faz o inferior junto, porque já que você vai deitar para fazer, faz o superior e inferior. Depois, se ficar alguma marca, alguma questão estética, a gente até pode corrigir com o peeling. Mas gasta o dinheiro bem gasto, já vai aproveitar e faz os dois, porque a recuperação não vai mudar nada. E pegando esse gancho, eu acho que só tem um procedimento dermatológico ou estético, chamado do que quiser, que chega muito próximo de uma cirurgia, que é o peeling de fenol, que eu não tenho coronária para fazer isso, você tem, e faz muito bem feito. E assim, não tem nada que chegue perto daquilo. Então, em algumas situações, o paciente não quer submeter um procedimento cirúrgico, não quero fazer isso, não quero. O peeling de fenol é a coisa que mais deixa a face jovem que eu já vi na minha vida. O resultado é impressionante. Né? Hoje eu tenho trabalhado com peeling de fenol, como eu desenvolvo muito, eu gosto do fenol, trabalho muito com fenol. Não só aquele fenolzão que até voltou a ficar em moda de fazer, de botar máscara, tirar em 7 dias, que lá eu faço também. Mas, cara, sabe uma coisa que eu estou indo pro fenol? Eu estou desenvolvendo fórmulas junto com as farmácias de manipulação, que eu venho trabalhando com fenol para uso cotidiano, sabe? Sim. E isso vem trabalhando a pele sem aquele impacto todo. Eu só falo assim, qual é a tua expectativa? Tem que ir a tua expectativa aquilo que eu posso. Até por isso é um valor, porque é mais barato um creme do que fazer um peeling de fenol. Mas se você tem tempo, cara, você ficou 30 anos sem fazer nada, agora você tem um procedimento, vamos com calma. A gente vai fazendo o fenol mais leve, passo a passo, não precisa passar por tudo aquilo, mas o resultado final vai ficar um bom resultado de tração. Óbvio, se for aquele rosto extremamente envelhecido, ou é o fenol agressivo, ou até direto a cirurgia plástica mesmo. Tem seus limites, o próprio fenol tem seus limites. Mas, cara, o fenol é uma boa opção, sim, para retração de pele, e não só o fenol, a gente associa um benzinho de aço. Mas tem que ter estômago para fazer, tem que saber fazer, porque a chance de dar problema é grande. Não tem o coronário. Bom, obrigado. Vamos falar de um outro assunto que é a lipo de papada. Bora.
Então, lipo de papada, quando indicar, para que tipo de face ou de idade, alguma coisa assim nesse sentido indicar. E a mais fatídica pergunta, né? Quanto tempo tem que causar naquela faixinha bonitinha em torno de contenção em torno do rosto? Tá. Vamos lá. Primeiro assim, a lipo de papada resolve 100% a região cervical, depende de cada caso. A lipo de papada... Se você quiser pegar um gancho para falar do lifting cervical, que é flacidez, eu vou chegar lá. Tá, eu vou chegar lá. Mas assim, a lipo de papada ela resolve muito mais pacientes jovens do que pacientes idosos. Quando você entrou na parte do componente de flacidez, como é na pálpebra, como é na face ou em qualquer outra região do corpo, você só remover gordura em algumas situações você piora a flacidez. É só pensar no preenchimento. A gente coloca preenchimento para esticar a pele. Se você tirou o preenchimento que é a gordura natural do corpo, a tendência é que você fique mais flácido. Então o caso tem que ser extremamente selecionado e depende muito de expectativa de paciente. Tem pacientes que têm um papo muito grande e não tem um sobrepeso por lipodistrofia, por acúmulo irregular de gordura, que você pode lançar a mão como um procedimento inicial para melhorar o perfil do paciente. Às vezes resolve mais ou menos, às vezes não resolve. Então você tem que avaliar muito o paciente quando você vai indicar um procedimento, que você não faça meio procedimento. Meios procedimentos igual a meios resultados. Ou menos que meio resultado. Ou menos que meios. Né? Então, a lipo de papada, a parte boa disso, feito de forma ambulatorial, o paciente vai ficar um pouquinho mais roxinho, um pouquinho mais inchado durante uns dias, vai ter que usar uma faixinha na cabeça que parece uma calcinha de vó, desculpa, mas tem que usar isso. Eu recomendo que use pelo menos 5 dias de forma contínua e depois que use pelo menos à noite 2 semanas. Isso melhora, primeiro, a recuperação pós-operatória, que não causa tanto edema, não causa tanta equimose, que são as manchas roxas, e cria-se uma expectativa que a gente não sabe exatamente, tem gente que diz que sim, gente que diz que não, que essa pressão contínua faz com que você crie uma aderência muito maior do tecido. Isso eu sempre ouvi. Que acaba ficando mais marcadinho, ou a cicatrização assim, fica mais rápida. Esse garrote que se faz principalmente na transição entre o submento e a região cervical, ele aparentemente fica muito mais bonito quando você usa faixinha. Não sei se isso é uma ilusão de ótica ou não. Sabe por que não? Porque assim, inclusive uma coisa que a gente trabalha mudando de assunto, que você pega às vezes paciente que vem com a marca da cintura da calça. O paciente que usa aquela calça muito apertada e ela fica marcada. Então eu uso o mesmo raciocínio. Queira ou não, você fazendo uma compressão aqui, você vai deixar isso mais marcadinho. Não sei se em tão pouco tempo. Mas tem essa linha de raciocínio. Essa história da calça, isso aí é estudo científico. Né? A calça Centropay, que se usava antigamente, deixou as mulheres com uma marca, um abdômen muito mais proeminente do que quem não usava. Só que eu acho que o tempo de utilização é que determina muito isso. Por isso que assim, 2 semanas, não sei se isso é suficiente para causar que esse garrote cause essa marca ou esse aspecto mais marcado, mas na dúvida a gente usa, né? Então, por via das dúvidas... Ou já aqui, né? Já que está usando, vamos fazer. Assim, e outra, o que a gente faz é medicina baseada em evidência. E nesse caso, ou em vários outros casos, a gente não tem uma determinação exata daquilo. Isso realmente causa benefício, isso realmente não causa benefício. Quando existe essa dualidade de fatores, a gente usa. Né? Então, assim, se você tem suspeita de que aquilo pode ser benéfico, por que não usar? Você não vai ser maléfico? É a mesma coisa que eu digo com recuperação de 24 horas de peito. Quando você corta o braço, você não recupera em 24 horas. Né? Demora um tempo para cicatrizar. Então, sim, o livro diz para você liberar o paciente para movimentar a mão por 24 horas, não. Ele diz para manter durante 15 dias paradinho, para que isso cicatrize de forma adequada e você tenha uma segurança em liberar o paciente para movimento. O que eu quero dizer é que, assim, medicina baseada em evidência, quando existe um fator importante ou fortemente preditivo de que aquilo causa benefício, não tem por que você não fazer. Entendi. Então a lipo de papada vai depender. O paciente mais jovem, teoricamente, tem melhor resultado, até pelo próprio tônus de pele pós-retirada do enxerto, né, da gordura. E uma avaliação, o pessoal fala, quando eu faço assim tem segundo queixo. Isso é uma marca para lipo de papada? Não, é um doce. É um doce. É um doce. Só que tem que ver se esse queixo duplo não. Eu peguei uma paciente que veio,
O paciente veio no consultório reclamando que estava com excesso de pele aqui, porque tinha passado no cirurgião plástico, ele tinha feito um procedimento, acredito que você já havia tratado, só que agora estava com o pescoço de peru, que eles falam que era flacidez embaixo. Disse, olha, isso é excesso de pele, não tem o que fazer. Para eu resolver, só se eu preencher tudo de novo, mas aí não tem o que fazer. Tem que procurar o cirurgião, pode procurar o mesmo para falar, agora você corrige a flacidez. Exato. Nessa situação daí a gente vai cair no tal do lifting cervical. Né? Então, a gente pode fazer lifting de praticamente qualquer região do corpo. Né? Então, da região cervical... Lifting é levantamento. Levantamento, Então, quando é que você vai indicar um levantamento? Quando desabou. Quando é que desabou? Pode ser por N motivos. Pode ser por trauma, pode ser por idade, pode ser por um componente genético indicado naquilo. Mas quando a lipo de papada ou quando um procedimento menos invasivo não vai causar um efeito benéfico, você vai ter que lançar mão no procedimento mais invasivo para que corrija aquilo lá de forma adequada. Um lifting cervical, então, explicando o que é, vai ser um lifting do terço inferior e da região cervical que você vai puxar para trás da orelha. A cicatriz também não é visível. Atrás da orelha. Atrás da orelha. Com o passar do tempo ela tende a ficar de bom aspecto, então você vai terminar com uma cicatrizinha no pé do cabelo, uma transversal na região superior da orelha aqui e uma cicatriz atrás do lóbulo da orelha. Que não percebe. Atrás da orelha em si e vai até a ponta do lóbulo. Ela é imperceptível na maioria das vezes, dificilmente o paciente tem queloide nessas regiões, até porque uma coisa que tem que ser explicada, é que você sabe muito bem disso, mas as pessoas acham que você pode puxar de forma inadvertida a pele a ponto de você esticar até o pé. Não tem como. Quando você estica a pele e existe um componente, uma solução de continuidade, que é a cicatriz, não é a pele que sobe se você estica muito, é a cicatriz que baixa. Sim. E nessas situações que você vê queloide, cicatriz alargada ou outras coisas, claro que existe paciente que tem predisposição a fazer, sim, mas na maioria das vezes é porque se tentou puxar. O paciente que tem predisposição a fazer vai ser visto antes da cirurgia. Geralmente antes. Você vai ou avisar ou você não vai indicar pelo risco, né? Então, só concluindo, você vai tracionar a pele de uma maneira que ela não fique tensa lá naquela região. E quando existe essa predisposição do componente genético do queloide da cicatriz hipertrófica, a gente tem um leque de opções para se tratar isso antes que ela ocorra. Então, tem paciente que às vezes se limita, não vou fazer porque eu tenho queloide. Calma. Mas existe fita de silicone, aplicação de corticoide, não sei se faz triacinolona, claro. É um monte de opção. Então, o que eu quero deixar claro é que assim, existem situações em que o paciente tem processo de cicatrização exacerbado, que é melhor você não botar a mão, entendeu? Mas isso numa anamnese, numa consulta adequada, você vai saber. Né? Isso aqui na balança pode te causar mais risco do que benefício. É como todo procedimento, é um termo de consentimento que você vai devidamente esclarecer. Claro. Então, mas a maioria, a esmagadora maioria, primeiro, os pacientes que dizem que queloide não tem. Que dizem que tem queloide não tem. Às vezes, confunde uma cicatriz alargada, hipertrófica com queloide. Queloide é um tumor cicatricial. Então, assim, a esmagadora maioria dos pacientes que tem medo de fazer uma cirurgia por causa da cicatriz, acreditem, isso não é um limitador da nossa parte para um procedimento cirúrgico. Quando que aquela cicatriz fica na frente da orelha? Quando você tem que levantar terço médio, mas aí não é a face, não, daí a gente passa por uma ritidoplastia. E agora uma paciente queria fazer uma que vai por dentro aqui do quadril. São técnicas, sim. Pré-tragal, então é uma técnica um pouco mais antiga que se faz na frente do lóbulo, com um excelente resultado. Pós-tragal, é uma técnica que também não é nova. Mas é para rítido. Para rítido. Mas o grado é por isso também não é nova, é uma técnica que se passa atrás da região pré-tragal, que esconderia teoricamente a cicatriz. Pergunta rápida para a gente finalizar. Terço inferior de face, então. A rítida para a flacidez de face como um todo. Existe alguma rítida que seja só para terço inferior ou ela sempre vai ser para o rosto inteiro? Existe rítido só frontal, existe terço médio, terço inferior, depende do grau de flacidez que o paciente tem. O que acontece? Então dá para fazer um levantamento de correção de flacidez do terço inferior só fazendo uma mini rítido só de terço inferior, é isso? Mas vamos pensar fisicamente, ou aquela vivência que a gente tem.
Se um paciente tem um desabamento de uma região da face, já foi tudo, né? Então é muito mais fácil cair, às vezes, pálpebra, região cervical, do que só terço médio. É por isso que quando você vai indicar um procedimento, eu só queria levantar aqui, pera, vamos ver o que precisa. Dificilmente o paciente vai ter um desabamento só de terço médio de face. Geralmente ele te procura para fazer uma ritidoplastia quando ele já tem frouxidão cervical, perda de definição de mandíbula, sulcos bem marcados. Aí você vai lançar um procedimento mais completo para entregar benefício para esse paciente. Né? O fato de fazer só terço inferior, só terço médio, só terço superior, o processo de recuperação é exatamente o mesmo. Né? O que muda às vezes é um certo grau de risco, mas é mínimo. Né? E a parte boa dessa história é que, como eu falei, daqui para cima, a recuperação é extremamente rápida, dificilmente o paciente sente dor e são os melhores resultados que a gente pode ter em cirurgia plástica. Beleza. Bom, obrigado. Nós conseguimos resumir aqui os assuntos, mas de maneira bem completa. Mandem as dúvidas, os comentários, que é através deles que a gente gera o próximo conteúdo. Vou deixar aqui, a assessoria já vai estar colocando a mídia do Felipe também, para quem quiser não, por favor, sigam lá. Tirem suas dúvidas também, é excelente cirurgião plástico, atende lá em Floripa, em São Paulo. E, bom, não posso falar mais nada, agradeço a tua participação, não só a participação aqui no vídeo, mas como na clínica, mas como amigo. E é um cara que eu confiaria o meu procedimento se eu tiver que fazer um dia, estou precisando já fazer. Hoje eu já fiz botox com ele, mas eu confiaria os meus procedimentos a você. É um irmão de profissão, irmão de vida aí já. Você sabe que a recíproca é exatamente a mesma, né? Não adianta a gente ficar rasgando cedo, porque se a gente está trabalhando junto, porque é bom. Porque provavelmente a gente confia um no outro. Não, mas eu faço minhas as suas palavras e cara, conta comigo sempre para o que precisar. Pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo.